Família palmeirense, a mídia de todo o Brasil discutindo essa atuação do Palmeiras. Pessoal, eu só acho o seguinte, que não é motivo para desespero, não é motivo para pânico, como eu disse nos vídeos anteriores. Todo mundo sabia que era difícil esse Mundial de Clubes. Muitos diziam que o Palmeiras teria que ir para o Mundial para não passar vergonha, e foi o que aconteceu. Jogou bem na medida do possível, fez um jogo ali duro contra o Chelsea. O Chelsea conseguiu a classificação, mas eu acho que agora é voltar as forças aí para o futebol brasileiro, né? Voltar as forças aí para o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, que a situação de título é bem mais, como é que a gente diz, mais próxima, né? Então o torcedor palmeirense está confiante. Claro que a mídia está discutindo se Gustavo Gomes, se Piquerez, se Murilo, né? Claro que fez diferença, pessoal. Esse trio defensivo aí, para mim, é o melhor do futebol brasileiro. Isso fez muita diferença, né? Mas eu acho que o Palmeiras está no caminho certo, né? Vejo muitas críticas, mas não sei por quê. E eu acho bom, porque toda vida que tem críticas em cima do Palmeiras, o Palmeiras vai lá e consegue arrumar um título, né? Tomara que seja Libertadores, ou de Copa do Brasil, ou do Brasileirão, né? Quem sabe 2, quem sabe 3, né? Então é isso, né? Eu acho que tá no caminho certo, algumas saídas já foi decretada, como a de Estevão, né? Pode ter a situação de Rios também fora. O Palmeiras pode ir no mercado e trazer alguns jogadores, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo CNN Sport, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. A ausência do Gustavo Gomes e do Piquerez fez bastante problema, levou bastante problema para o Palmeiras. Pelo histórico deles no clube, pelas campanhas que eles vêm fazendo, pelos títulos que eles têm com o clube, eu acho que isso aí deixou o Palmeiras mais vulnerável. Mas perante todo o jogo, teve momentos que o Palmeiras esteve melhor, mas na maior parte o Chelsea esteve melhor. E no final, por uma infelicidade, acabou tomando gol, mas eu acredito que o Palmeiras fez uma boa campanha, os clubes brasileiros fizeram uma boa campanha e o Palmeiras não tem nada o que reclamar. Perdeu para uma grande equipe, lógico que isso não é consolo nenhum, mas perdeu para uma grande equipe e pronto. E o jogo que ele fez especificamente, que foi eliminado, eu acho que pesou muito essas duas ausências aí. Muito bem, daqui a pouco o Paulo vai falar pra gente um pouco da experiência dele aqui, como treinador do Santos, do Atlético Paranaense, mas seguindo aqui no assunto do Mundial, mano, você acha que já deu a hora de trocar o Abel Ferreira? Tchau, Palmeiras? Olha, Jairo, de verdade, cara, eu acho que o palmeirense passa muito pano pro Abel. O Abel, ele é um grande treinador, é um cara que tem história no clube, mas o Palmeiras aí nesse Mundial, ele não jogou o que poderia jogar. Se a gente pegar a própria campanha do Palmeiras na fase de grupos, tudo bem, pegou o Porto, o europeu, beleza, o Palmeiras jogou melhor, poderia ter vencido, não venceu. O jogo contra o Al-Ahly, o Palmeiras ele tava ali realmente sofrendo, era um jogo difícil, até o gol contra do cara ali, o Palmeiras ganhou, 2-0, ok, passou. Mas o jogo contra o Inter Miami mostrou uma realidade do Palmeiras que deixou a torcida realmente com a pulga atrás da orelha. O Palmeiras foi buscar o empate ali, tudo bem, conseguiu uma classificação aí pegando o adversário mais fraco nas oitavas, porém, te falar, Jairo, é um time que tem que jogar mais bola do que tá jogando. Tudo bem, essa partida contra o Chelsea, o primeiro tempo foi horroroso, o Palmeiras não jogou nada. No segundo tempo faz o gol logo cedo ali, ganha corpo na partida, tava até melhor que o Chelsea quando toma o segundo gol, mas, cara, não é aceitável pro palmeirense achar que o Palmeiras tá jogando a bola que deve jogar. Com esse time, vamos pegar o exemplo aí, o Fluminense, é o brasileiro que chegou mais longe no Mundial. Tem um elenco inferior ao Palmeiras, chegou com um treinador aí recente, o Renato Gaúcho assumiu o Fluminense recentemente, já tá fazendo um trabalho melhor que o Abel, e o Abel, com todas as saídas que ele teve, mas ele teve reposição também. O time do Palmeiras, ele repôs a altura os jogadores que saíram, mas você pode falar, mas o Dudu era isso, o Rony era aquilo, não sei o quê. Olha os jogadores que chegaram pro Palmeiras, e o Palmeiras não consegue jogar a bola que já jogou. O Abel é um grande treinador, é muito competente, não tô contestando o que ele já ganhou, eu tô contestando o que ele tá apresentando, e eu acho que ele tem que ser mais cobrado sim pela diretoria. Michel, você acha que a vida do Abel tá fácil no Palmeiras? Inclusive, quem é mais técnico, Abel ou Renato Gaúcho? Por que você não fez essa pergunta pra ele também? Cara, eu acho assim, eu concordo com o Mano em partes. Eu acho que o Abel, ele se a pergunta for ele tem que sair do Palmeiras hoje, acho que não. Acho que ele ainda continua sendo um grande treinador. Eu acho que os resultados não são os mesmos que há uns anos atrás. Só que isso é o mal do brasileiro, né? Acho que do treinador facilmente ele perder a credibilidade. E eu acho que a gente acompanha o trabalho do Abel, ele é sim um grande treinador e um dos melhores
melhores treinadores aí que a gente tem no Campeonato Brasileiro. E lógico, acho que hoje o Palmeiras não vive talvez um bom momento, mas chegou umas quartas de final mundial, perdeu para uma grande equipe que é o Chelsea, mas eu acho que as mudanças que teriam que acontecer no Palmeiras, eu acho que é uma mudança, acho que talvez no elenco. Acho que tem muitos jogadores ali com bastante tempo dentro do clube, já com uma certa idade. Eu acho que tinha que haver essa renovação também. Acho que o mais me preocupa é isso. Eu acho que, como o Rafa falou, a ausência desses dois, do Piquerez e do Gomes foi importante, que para mim são dois ótimos jogadores. Então, Murilo assim, também, né? O próprio Murilo, exatamente. Então, assim, fez falta. Justifica? Cara, não justifica. Eu acho que é um mata-mata e faz parte. Eu acho que eu queria agora aproveitar e mandar um recadinho, sabe, pra quem? Pro Edinho. O Edinho hoje ele chegou aqui, hoje não tá bem legal. Então não sei o que você pode escutar aí no teu retorno aí, porque só pode ficar tranquilo, faz parte, Edinho. O Edinho é nosso diretor aqui do programa. A galera conhece o Edinho, porque a gente fala dele muito aqui, porque ele fica pegando no meu pé no programa inteiro. Ele tá meio sem voz hoje, aí deve ter gritado bastante, tá legal, né? E chorado também. Ele não tá legal. Ele não tá legal. Ô, Turra, você que treinou, por exemplo, lá o Vitória em Portugal, você avalia que aquele primeiro jogo, porque muito palmeirense falou assim, jogou muito bem contra o Porto, né? Jogamos como um time europeu. Você acha que o Porto é um time europeu comparado em nível com os demais? Ele pode ser comparado somente com o Benfica do que a gente viu no Mundial, ou ele pode entrar na mesma prateleira dos demais clubes europeus, como a gente viu os alemães, os ingleses ou o francês? Não, o Porto não. O Porto de hoje não. Já foi. O Porto, há algum tempo atrás, o Porto já foi forte como esses que estão no Mundial de Clubes. Mas o Porto do Mundial de Clubes é longe de ser o Porto que já esteve nos auges de Mourinho, etc. Então, assim, o Porto passa por... Inclusive, foi após a eliminação deles, o treinador deles foi demitido, o Anselmi foi demitido. E agora eles acabaram de anunciar o novo treinador, então assim, o Porto é um clube europeu, português, mas está longe de ser a prateleira de cima do futebol europeu. Você acha que o Palmeiras hoje, mano, é um time cansado em termos de repertório? Falta tentar um estilo de jogo diferente? Eu acho que poderia ser uma alternativa, Jairo, mas, por exemplo, tem muitos jogadores do Palmeiras, o próprio Estevão. O Estevão, cara, apesar de ter marcado o gol de empate ali, quando o Palmeiras conseguiu empate contra o Chelsea, mas não é um cara que foi bem no Mundial. Rafael Veiga, que sempre foi um cara que carregou o Palmeiras nas costas, não é um cara que tá bem. Então o Palmeiras ele tem alguns jogadores aí que tiveram uma queda de rendimento absurda. E nesse ponto eu acho que o treinador também é importante para conseguir resgatar esse jogador. Porque não dá para falar que o Veiga esqueceu de jogar bola, não dá para falar que o Estevão é mau jogador, mas algumas coisas têm acontecido no Palmeiras que não estão realmente surtindo efeito. Eu acho que algumas insistências do Abel, até em escalações, em forma de jogo do Palmeiras, eu acho que o grande treinador, e o Abel é um grande treinador, ele tem que ter um repertório diferente e sair daquela casinha que muitas vezes é a zona de conforto. O cara fala, pô, não tá dando certo aqui. O grande treinador tem que ter um leque de opções. Ele não tem que, tudo bem, ele pode ter um estilo preferido, mas ele tem que ter outras variações ali dentro do planejamento dele para moldar o elenco de acordo com que possa talvez fazer um futebol melhor. Esse jogo do Palmeiras aí contra o Chelsea, cara, quando o Palmeiras ele tava realmente em cima do Chelsea no segundo tempo, até com possibilidade de fazer o segundo gol e virar o jogo, quando ele acaba tomando o gol nessa fatalidade, que muitas vezes a gente até acaba criticando o goleiro, tem muita gente execrando o Everton aí também, mas eu não achei que foi falha dele. Depois a gente pode até discutir a respeito desse tema aí também, mas eu acho que o Abel, cara, de vez em quando até em algumas perguntas ele é evasivo, sabe? Teve até uma polêmica aí depois aí, não sei se a gente pode comentar a respeito. Comentar pode, acho que a gente não pode passar as imagens ali, mas ele e o Estevão rindo de uma pergunta que foi feita, sabe? Eu acho que o Abel, cara, não é minimizando, repito, o que ele já ganhou, a história que ele construiu no Palmeiras. O Abel, ele é o carro-chefe do Palmeiras e tornou-se o maior treinador da história do Palmeiras, mas isso não isenta ele de críticas. Eu acho que ele pode sim ser cobrado, principalmente pela diretoria. Eu acho que tem que haver sim uma reunião ali com a Leila, inclusive a Leila que de vez em quando dá um pitaco aqui, um pitaco ali. Eu acho que é importante ela sentar com o Abel e fazer uma cobrança. Porque, cara, repito, Jair, o Palmeiras é uma Ferrari que anda a 80 por hora. E aí quando de vez em quando engata lá uma outra marcha lá e chega a 100, acham que tá tudo bem. A partida que o Palmeiras fez contra o Botafogo no Mundial talvez tenha sido a melhor que o Palmeiras fez. Mas é pouco pro Palmeiras. Um jogo especificamente jogar bem.
O Palmeiras ele deveria, junto com o Flamengo, seriam os times brasileiros que chegariam mais longe. Com todo respeito ao Fluminense e ao Botafogo. Mas a expectativa em cima dos dois era muito maior do que do Botafogo e do Botafogo e do Fluminense. Então, para mim, Flamengo e Palmeiras foram grandes decepções. O aproveitamento, por exemplo, do Fluminense na primeira fase foi o pior de todos. E é o único que está na competição até. Eu acho que não foi decepção não, pessoal. É porque o objetivo foi cumprido, né? Era passar a primeira fase para as oitavas, né? Mesmo assim o Palmeiras chegou às quartas, né? Claro, quando você vê a competição da forma que estava, os times europeus não sendo tão superior a gente, né? Ao Palmeiras, aos times brasileiros. Claro que você fica com um gostinho que poderia ir mais longe, né? Claro que esse jogo do Chelsea aí, concordo, talvez as equipes de Abel, né? Precise ter um padrão de jogo, um futebolzinho mais ofensivo. Isso aí faz parte, né? Mas no Mundial de Clubes a gente não pode cobrar. Agora sim, o Campeonato Brasileiro iniciou as competições. O time ter qualidade, então tem que cobrar, né? E a gente espera que o Palmeiras mostre um bom futebol aí, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, né? Agora, o Flamengo era o melhor, caiu. Vamos falar a respeito do Estevão, já que a gente citou um pouco desse assunto, né? Por que aconteceu? Teve uma entrevista coletiva depois do jogo, que aí um repórter faz uma pergunta e aí o Estevão fica conversando ali, cochichando com o Abel, né? Dando risada da pergunta, não responde direito. Já tem a ver com a polêmica da outra pergunta que fizeram pra ele, que ele falou que tava difícil focar, né? De estar ali no Palmeiras, lembrando que ele já foi vendido e agora essa foi o último jogo, vai embora, vai jogar no Chelsea. Michel, você que já passou por isso, né? De estar atuando, contrato assinado com outro clube, na expectativa de sair, realmente é difícil focar, isso atrapalha dentro de campo, pelo fato dele ser um moleque, né, super novo também, às vezes tá com foco, né, jogar na Europa é o sonho de todo mundo, é o parceiro que vai ter no campo, que é o cara que ele jogava no videogame, esse tipo de coisa interfere? Cara, não deve interferir não, eu acho que até que nesse caso do Estevão, se foi falado, o último jogo dele talvez possa ser o último jogo dele, se caso, né, o Palmeiras perca contra o time dele na próxima temporada, que é o Chelsea. Cara, nessa hora você tem que levar pro lado positivo. Você vai enfrentar o seu futuro time contra o seu futuro treinador. É o momento de você mostrar tanto sua qualidade técnica, seu profissionalismo, até porque até então, aquele momento, você está vestindo a camisa do Palmeiras. Então, acho que isso não deve atrapalhar. Lógico que tem toda aquela ansiedade de Já teve algum momento assim? Era o seu último jogo naquele clube e você estava enfrentando o seu próximo clube? Não, isso não. Mas a gente sempre, a grande maioria das vezes, a gente já sabe o momento que vai sair, quando que vai ser o último jogo. Só que ali você tem que ser profissional e dar o seu melhor até o final, né? E acho que o Estevão lógico, como eu falei, a ansiedade, você fica ansioso, é algo novo, muitas das vezes o desejo do atleta de ir jogar no futebol europeu, num grande clube, que é o Chelsea. Mas antes de entrar nesse processo, você tem que continuar o seu profissionalismo, manter o respeito pela camisa que você está vestindo. É pesado, né? Que é muito pesada, que é a camiseta do Palmeiras, que eu tive a honra de vestir. Então, assim, eu acho que não deve ser um problema, não. Você tem que manter o profissionalismo e o respeito pelo seu clube e fazer o seu trabalho. Turma, você que já lidou com times como o Santos e o Atlético Paranaense, tem essa característica, né, de aproveitar os atletas da base, de lidar com molecada bem jovem também. O que você faria numa situação como essa, assim, de tá vendo o seu melhor jogador do momento indo embora, jogando até com um adversário que ele, daqui a questão de semanas, estará atuando, serão os companheiros de equipe dele? É difícil. É difícil, mas assim, nós temos que levar em conta que o Estevão é uma criança ainda, né, entre aspas, né? 17 anos. Pois é, família palmeirense, as críticas, né, em cima de Abel Ferreira depois da eliminação é até normal, né? É normal, principalmente quando ele não conseguiu vencer um europeu. Mas eu acho que não é motivo para desespero, né? A gente já viu esse filme anteriormente, né? No início da temporada, Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians e tinha essas mesmas críticas, né? Tem que demitir, tem que trazer o treinador, pessoal, mas um treinador que tem a filosofia, tem as características de Abel Ferreira, que se enquadrou aí nesse sistema de filosofia de futebol que o Palmeiras gosta, é difícil, viu? É difícil, né? Tem que demitir é fácil, agora trazer um treinador e que dê certo, aí é difícil. Um cara que conhece os jogadores, o cara que sabe o que é que a torcida quer, o que é que a presidente quer,
o estilo de jogo. Eu sou um cara que não gosta de cobrar, mas às vezes, ok, eu posso até concordar com o Mano, né? Acho que Abel Ferreira, ele precisa ter o seu estilo de jogo, o seu DNA. Ou que seja retranca, ou que seja um futebol bonito, ele tem que ter, pessoal. Um jogo ele não pode jogar pra cima, no outro jogo jogar recuado, no outro jogo. Ele tem que definir. Isso aí eu acho que, Mano, pela uma parte tá certa, né? As críticas, né? Mas pelo resultado, não. O resultado todo mundo esperava o Palmeiras cair fora logo nas oitavas. Principalmente os rivais, né? A gente escutava muitos rivais aí dizer que o Palmeiras não ia passar sequer para a fase de oitavas de final, né? Passou para a fase de oitava, passou para as quartas, então acho que as críticas são válidas, ok. Só que a gente também tem que reconhecer até onde o Palmeiras chegou, né? Sei que muitos anos dizendo, mas o Fluminense não, mas acontece, pessoal. O Fluminense ali fez um bom jogo contra a Inter de Milão, que vamos ser realistas, é um péssimo time. Um péssimo time. E contra o Al Hilal é igual para igual, né? As duas equipes, eu não sei como o Al Hilal tirou o Manchester City, né? E eu vou ser bem realista. Com esse estilo de jogo aí do Fluminense, pode ir para final. Eles vão fazer uma retranca, né? E vão jogar por uma bola e pode ser que aconteça, né? Não duvido, né? Mas uma coisa é certa. Que Abel Ferreira não merece tantas as críticas assim que tá recebendo, né? Por parte da torcida, por parte da mídia. É um treinador que se identifica muito com o Palmeiras. Eu creio que ele vai dar a volta por cima aí. Eu creio aí que o Palmeiras vai lutar pela Libertadores, né? Mais uma vez. Vamos se classificar, né? Se classificar para o próximo Mundial, né? Temos 4 anos aí para ganhar uma Libertadores. Eu creio que o Palmeiras vem forte, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Não sei se vai sair mais algum jogador. Até agora só Estevão confirmado, né? Se fala muito aí na saída de Richard Rios. Mas até o momento, não chegou nada oficial. Se chegar, eu creio que o Palmeiras vai atrás de alguns jogadores, até porque vai perder aí. Já perdeu o Estevão, vai perder Paulinho, vai fazer outro procedimento cirúrgico. Então, sem sombra de dúvida, né? Vai perder Richard Rios, talvez, né? Então tem que ir no mercado, né? Você tá vendo seus adversários tudo se fortalecendo, trazendo jogadores. O Palmeiras ganhou mais de 200 milhões no Mundial, então tem que se reforçar. E sobre Abel Ferreira, pessoal, tem que dar tempo ao tempo, né? Tem que deixar o cara trabalhar. Deixar o cara trabalhar, eu não vejo que uma mudança nesse momento seria bom. Eu acho que seria péssima, né? Não sei o que o torcedor palmeirense tanto cobra, mas na verdade não é o torcedor palmeirense, né? Na verdade é a mídia rival, né? Aquelas que gostam de um tumultozinho, né? Tumultuar a equipe do outro. Mas os palmeirenses tá tudo fechado com o Abel. Claro, tem críticas? Tem. Não é que Abel seja perfeito. Como eu disse, ele precisa definir um estilo de jogo, um padrão de jogo. Até porque com o elenco que ele tem na mão, um time mais ofensivo. Mas nada de pânico, pessoal. Nada de pânico. Eu acho que o Palmeiras está no caminho certo e vamos torcer aí que no final do ano a gente esteja comemorando aí títulos, né? E de preferência uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, né? Quem sabe os 3. Aí seria demais, né? Sei que os rivais torcem contra, né? Mas os palmeirenses, eu mesmo confio aí na recuperação do Palmeiras, né? Recuperação de Abel, ele dá a volta por cima e depois nós estamos aqui todo mundo fazendo elogios, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.